Fala pessoal, beleza? Felipe Pelli na área, passando para mais um diário de trade com vocês. Vamos dar uma olhadinha aí nos movimentos apresentados pelo mercado, tá? Vamos começar pelo índice, né? A gente sempre começa pelo índice. Para a gente entender o índice, né? A gente tem que mais ou menos sacar o que está acontecendo nele. Se a gente der um dezoom aqui nesse gráfico aqui, pessoal, não precisa nem ser muito longo. Vamos pegar ontem e hoje. A gente tem que entender que a gente está na região da desgraçolândia, tá? Vamos pegar esse ponto aqui, isso aqui foi a ata do Fed, tá? Então, sinceramente, para a gente que opera a tendência, não tem muito o que ser feito aqui, né? A gente não conseguiu surfar aí 1.000 pontos, né? Dentro do meu operacional, não consegui pegar 1.000 pontos, pegar 500 pontos, nem que seja. Tirando a sessão ontem aí que a gente pegou aí a ata do Fed aqui nesse gift aí, que deu 600 pontos, mas enfim, não foi uma operação de tendência, foi uma operação de momento isso daí. Mas enfim, então a gente tem que entender que a gente está operando dentro de uma região que o mercado está de lado, tá? Uma desgraçolândia, então a gente tem que ter a ciência disso. E se a gente for realmente se expor ao mercado, a gente tem que estar, né, ciente de que as coisas podem não sair como desejado, né? Se às vezes quando está tudo favorável as coisas dão errado, imagina quando a gente está numa desgraçolândia, né? Mas beleza, entendido isso, vamos voltar para o gráfico aqui. O mercado abriu hoje com um gapzinho de alta, tá? Logo em seguida começou a apresentar um movimento na ponta da venda, cujo esse movimento eu tentei pegar um pivôzinho, uma microestrutura no gráfico de 2 minutos. Aqui, como vocês podem ver, né, a gente teve um movimento de expansão, correção, tem uma regressão essa média móvel de 9, eu optei por não entrar nessa média móvel de 9 aí no gráfico de 2 minutos por achar o stop muito curto. O stop muito curto é ruim porque ele acaba violinando a gente no índice, né? Então, optei por operar esse pivôzinho, né, esta venda aqui, com stop nessa máxima. Acontece que o ativo ativou e por se tratar aí que às 9h30 a gente ia ter dados importantes para sair, a operação não andou, eu resolvi abortar quando ela voltou para a minha região do 0 a 0, que foi bem rápido, eu já abortei ela. Após isso, saiu os dados, não deu a volatilidade esperada no mercado, deu uma nova entrada por regressão à média móvel de 9 aqui, agora com stop mais justo, né? Então tinha um start na perda da mínima, um stop nessa máxima aqui. A operação também não andou e justamente pelo preço estar numa região de uma desgraçolândia, eu optei por não pagar para ver, né, pessoal? Então abortei a operação novamente quando ela voltou para a região do 0 a 0 aqui. Beleza? Então, foi 2 break-evens aí na parte da manhã. Após isso, a gente tem que voltar para o gráfico de 5 minutos aqui. A gente teve uma regressão à sua média móvel de 20, cuja mesma não foi acionada. E se você subisse seu gatilho de entrada também não ia ter acionado. E aí você ia começar a forçar a trade, né? Digamos assim. Após isso, ele começou a trabalhar acima da sua média móvel de 20. Ele até montou uma estrutura de alta aqui no gráfico de 2 minutos, mas alertei o pessoal também que era muito arriscado, porque aqui a gente estava, né, falando de uma trap zone, uma média móvel de 200 descendente, uma possível média móvel de 20 ficando flat para virar ascendente, então essa é uma trap zone estreita, muito arriscado de se trabalhar. E após isso a gente colocou o ativo dentro do bom e velho caixote em amarelo, que ele não apresentou praticamente nada para a gente aqui, né? As médias cruzando o preço, como vocês podem ver aqui. Eu falei, pessoal, na verdade esse caixote tinha que ser em vermelho, né? A gente não tinha que estar com ele amarelo, porque não tem nada que a gente está caçando aqui. Ele vinha, montava uma estrutura, falhava, para operar comprado só quando ele passasse para cima da 200, né? Realmente, né? Era o que eu realmente estava pensando, né? E como vocês podem ver, o ativo não apresentou nada para a gente aqui na sala. Após isso, na parte da tarde, não lembro se foi, né, foi na parte da tarde. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de 2 minutos que dá para a gente. Não, opa, desculpa, gráfico de 5 minutos. O que o preço veio e apresentou aqui para a gente aqui? Aqui já era, a gente está falando já da parte das 14, a parte da tarde. A gente teve o preço vindo, ficando lateral, né, após essa lateralização, montou até uma estruturinha de baixa aqui, não conseguiu perder e começou a montar uma estrutura de alta, né? Impulsão, correção, foi lá testar sua média móvel de 20, o ajuste, e aqui eu falei para o pessoal, aqui talvez dê um trade para o bonde do sem família, tá? Que é o quê? A gente teve uma estrutura de alta montada, né, tivemos aí a violação dessa média móvel de 200, o preço fez uma correção, respeitou essa média móvel de 9, mesmo com uma inclinação pequena, tá? Então, para quem quisesse aqui o bonde do sem família, a gente tinha uma compra nessa região, com stop nessa mínima, tá? Um trade extremamente arriscado, pessoal, porque a gente tinha
o ajuste, a gente tinha a mínima da semana anterior, a gente tinha a própria média móvel de 200, que ela só tinha sido violada, não tinha sido confirmada aí no rompimento dela, né? Então, eu falei, pessoal, o stop está justo, é um trade extremamente arriscado, então vai quem quer, né? No final, ainda nem perguntei se alguém entrou no trade, mas o trade foi acionado, né? Deu aí um calor, né? Mas respeitou essa média móvel de 9, mais uma vez agora acima dessa média móvel de 200, né? E aí ele deu seguimento, né? Mas não foi um movimento assim direcional, né? Então ele rompia os topinhos, voltava a fazer uma correção bem profunda, né? Dando a entender até que não ia dar continuidade, mas fatos da vida é. O trade evoluiu aí quase 1.000 pontos do seu ponto de entrada, tá? Eu não realizei o trade, né? Passei ali na sala, não sei se alguém realizou, até depois eu vou perguntar para ver se alguém realizou. Então, do seu ponto de entrada até a sua máxima, aí um trade que deu aí 960 pontos, beleza? Então, esse foi o meu dia aqui no índice, tá? Deu duas operações, as duas operações deram break-even, por proteger o capital, beleza? Então, índice encerrado, bora pro Doleta. Doleta fazendo alegria da rapaziada, né? Bom, deixa eu tirar esse fibo daqui também, depois a gente volta nele. O que a gente teve aqui, pessoal? O ativo também abrindo com um pequeno gap de baixa, tá? Esse gap de baixa aí, ele na verdade, não causou muito impacto, né? Não, a gente não ficou olhando, nossa, gap de baixa, então agora é venda. Não, negativo. Até porque a gente tinha uma média móvel de 200 aqui, ascendente. A gente tinha aqui o fechamento logo aqui em cima, então as médias vinham de cima. Então, ele tava caracterizando aí uma trap zone, tá? E eu acho extremamente arriscado quando a gente tem uma trap zone assim estreita, na minha opinião, né? Não recomendei nada na sala. Até inclusive eu falei, pessoal, eu acho bom a gente esperar esse ativo aqui sair dentro do caixote. E como que a gente confirmou um caixote? A gente tem que começar a olhar os time frames um pouco maior também, né, pessoal? Não só menor. A gente teve aí a primeira barra dos 15 minutos, que a gente ficou uma, duas, três, praticamente 4 barras aí, né? 1 hora aí trabalhando da mesma barra praticamente. Então, após a gente identificar isso, eu coloquei o dólar aqui dentro de um caixote e não foi nem amarelo, foi logo vermelho para a gente não ter que estar criando expectativa aqui dentro. Então, se é para operar na ponta da venda, poxa, não tem problema, a gente vai operar na ponta da venda quando? Quando romper a 200. A média móvel de 9 passar para baixo da 200 e montar um padrão aqui dentro do nosso setup, tá? É isso que a gente tem que pensar. E para cima a mesma coisa. A gente tinha nosso caixote em vermelho, a gente tem que esperar romper e até porque a gente tinha muita coisa importante aqui, a gente tinha essa região do 61.8 aqui, da penada do 60 que a gente está mapeando, então é extremamente arriscado operar contra esse 61.8 aqui, tá? É o que mais segura aí em moedas, né? Vocês que me acompanham sabem que eu gosto bastante dessa retração aqui, mas quando ela tem um contexto de ser operado, então não era qualquer padrão que formasse que eu ia sair vendendo, justamente para, né, por a gente ter essa média móvel de 200 aqui ascendente, tá? E querendo ou não, nos 60 minutos, depois de muito tempo, a gente teve um pivô de alta formado nos 60, tá? E aqui, se ele rompesse essa máxima hoje, ele ia ser, na verdade, um pivô que foi rompido, o preço veio e fez pullback na cabeça desse pivô e estava aí acionando um novo pivô, seria a confirmação do pivô, né? A maneira mais segura de se operar um pivô. A gente espera o ativo romper o primeiro pivô, não entra na violação, entra no pullback, que 85% das vezes ele faz pullback, tá? Então a gente tem essas estatísticas também. Mas na minha opinião, se você operar a violação do primeiro pivô e operar do segundo pivô, praticamente, na minha humilde opinião, você vai estar entrando em violação em qualquer uma das situações, tá? Violação é violação. Então, após isso, o preço ele rompeu aqui essa região de 61.8, tá? E aqui eu até cantei um trade pro pessoal, que aqui é o famoso bonde do sem família, tá? Falei, pessoal, bonde do sem família aí, quem quiser, tá? O ativo pode estar dando, caramba, o ativo pode estar dando uma entrada aqui. Qual que é essa entrada aqui? É um pivôzinho, tá? Né, que ele veio, violou 61.8, voltou, porém respeitou essa média móvel de 9, média móvel de 50, tá? Então, aqui no rompimento da sua máxima, a gente pode ter um trade de pivô extremamente arriscado, logicamente, né? E aqui a gente teve colegas aí, né? Bonde do Sem Família, que entraram aí, pegaram aí a sua pontuação, 10 pontos aí, se eu não me engano,
E após isso, o que o preço apresentou aqui para a gente aqui? Ele veio, montou essa estrutura aqui de pré-rompimento, rompeu, confirmou o rompimento, confirmou uma regressão à sua média móvel de 9, que não foi acionada no primeiro momento, e aí quem baixou seu gatilho de entrada, aí conseguiu pegar 5 pontos. Eu peguei essa operação, peguei 5 pontos, o preço voltou e me tirou no break-even. Só que ele me tirou no break-even aqui, galera, e aqui a gente tem que perceber que novamente ele fez uma regressão à sua média móvel de 9, né? Acima do caixote, acima dessa região de 61,8. Então, poxa, eu é muito difícil eu fazer isso, mas quando tem contexto, né? Poxa, é uma coisa que a gente está esperando, o caixote em vermelho que foi rompido. Então, praticamente eu zerei aqui no break-even e assim que acionou aqui a operação, né? Eu zerei no break-even o restante dos contratos que eu tinha. Primeiro eu peguei uma parcial de 5 pontos, tá? E aqui a gente teve uma operação na ponta da compra com stop nessa mínima aqui. Ou se quisesse colocar o stop técnico também estava aqui embaixo, tá? Não tem problema nenhum. E essa operação ela desenvolveu lindamente, pessoal, lindamente mesmo, né? Pegou e entregou aí 33 pontos, eu consegui pegar 33, 34 pontos, eu consegui pegar 30 pontos aí, tá fazendo as minhas parciais, o preço voltou e me tirou na proteção depois aqui com 20 pontos, tá? Beleza? Vamos virar para o gráfico de 5 minutos de novo. Após isso, o preço fez a sua regressão, a sua média móvel de 20. Na verdade, eu saí aqui na proteção, tá? Com 20 pontos. Eu coloquei um stop aí financeiro, não coloquei um stop gain financeiro, não coloquei stop técnico. Se não fosse técnico, teria que sair aqui em cima, com um pouquinho mais de ponto, mas enfim. Após isso, o preço veio, perdeu essa média móvel de 20. E aqui a gente pode dar uma olhadinha também aqui no gráfico de 15 minutos. Quando ele se prepara para perder essa média móvel de 20, antes disso, ele faz uma regressão à sua média móvel de 9. Até falei, pessoal, tá arriscado isso aqui, porque vai que essa 9 aqui dos 15 segure e ele vinha no mínimo buscar estopo aqui. A gente acaba tomando um stopzinho aí, querendo operar vendido, né? Querendo operar vendido quando a tendência ainda não acabou, né? Então, o que é melhor se fazer? Vamos esperar ele perder essa região aqui dos 15, né? Claro que a gente vai ter a média móvel de 20 aqui, que pode dar uma segurada nos preços, mas a gente teria um espaço para no mínimo uma parcial, beleza? Então, vamos voltar aqui para o gráfico de 5 minutos. E aqui o preço veio, montou a sua estrutura de baixa. Falei, pessoal, aqui você tem que entender que a gente vai estar perdendo a média móvel de 9 no gráfico de 15 minutos. Então, aqui tinha um start e o stop técnico estava aqui em cima, beleza? Beleza. Então, tivemos operadores que pegaram essa operação aí. Qual que eram os alvos dessa operação? Primeiro, os alvos a gente pode tratar aqui dos alvos da retração, tá? Eu escolhi fazer de novo. Primeiro, tínhamos esses alvos aqui, como eu sempre projeto, menor alvo, né? Cravou o terceiro alvo aqui, após cravar o terceiro alvo, a gente começa a projetar o pivô, tá? Então, a operação deu entrada aqui, tá em azul, porque eu não executei, mas tiveram operadores que executaram, tá? E aí, essa operação deu entrada aqui e ela deu uma reentrada, uma possibilidade de reentrada também, tá? Quando perdeu esse pivô, aqui é um vermelho, né? Perdeu essa estrutura de pivô, tá? E aqui ele veio perder o pivô, veio fazer um pullback novamente, retornando essa média móvel de 9, e aqui também daria uma segunda reentrada, tá? Com um stop um pouco menor do que o do pivô aqui maior, né? Mas enfim, né? Dava para baratear o stop se fosse acionado, né? E aqui essa operação andou. Atingiu todos os alvos do pullback projetado aqui, mas qual que era o alvo inicial? O inicial não, né? O alvão, digamos assim, dessa operação. Como a gente vem observando aí todos os dias aí, o índice, ele está apresentando um movimento para a gente de quê? Todos os dias não, né? Essa semana ele faz uma expansão, lateraliza, corrige até a retração de 38 do dia. Vocês podem colocar aí um FIBO em todos os dias aí, desde segunda-feira, que vocês vão ver que ele vai estar segurando praticamente na retração de 38,2. Todos os dias, quando ele faz um momento de correção, aqui é 38, é 38. E eu falei, observado isso, né? Comentei com o pessoal, né? A gente está vendo isso já acontecer, né? Vamos trabalhar com os alvos ali do pullback, né? Mas a gente tem esse alvão aqui embaixo, que é esse de 38 aqui, né? Que se alguém, né, conseguiu segurar a operação aí, pegou aí na sua mínima aí
16 pontos, né? Então, alvos, né, foram cumpridos numa leitura que a gente vem observando já há bastante dia, os mesmos padrões vendo, eles vêm a se repetir, né? E a gente sabe que o mercado ele é formado por padrões, né? Não que esses padrões eles vão garantir de alguma forma para vocês lucro, né? Até porque, né, lucros passados eles não garantem lucros futuros, né? Mas é só para vocês observarem isso, né? O mercado ele é feito nos pequenos detalhes. Então, a gente está observando um padrão, ele vem se formando desde de segunda-feira, apresentando praticamente as mesmas características hoje. Por que não pode acontecer hoje? Não, por que não? Porque o mercado ele faz o que ele quiser, Felipe. Ok, concordo com vocês, mas a gente tem essa possibilidade também. Então, aqui, né, se alguém entrou, né, e realmente acreditou que ele pudesse vir bater na retração de 38, hoje conseguiu pegar aí 15, 16 pontos aí, tá? No meu caso, daria 3 parciais. E após isso, o mercado, né, lateralizou, tentou passar por cima da 20, fez uma regressão que não respeitou, voltou aqui para a região de 38, até violou ela um pouquinho, e aí finalizou, como vocês estão vendo. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso dia aqui na nossa sala educacional. Espero que o dia de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso, né? E amanhã a gente está de volta aí, beleza? Valeu e forte abraço!